Queridos irmãos e irmãs, amados, caríssimos, a liturgia de hoje nos trazem algumas pontuações, algumas observações que Cristo nos faz no nosso caminho de conversão diário, que nós precisamos estar sempre atentos, sempre observando, se nós temos como objetivo no nosso coração o crescimento espiritual, a busca pelo céu, a busca, sobretudo, pela salvação. No Evangelho nós vemos Jesus, através de algumas figuras de linguagem, nos dizendo como nós devemos aperfeiçoar a nossa vida, se nós queremos, de fato, estar unidos a Ele no céu, quando passarmos desta vida para a vida eterna. Jesus inicia dizendo: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. O primeiro ponto: as menores das nossas atitudes, elas no céu, para Deus, têm um sinal da graça. Por mais pequenas que sejam, com a atitude de dar um copo de água a quem está com sede, é sinal da misericórdia de Deus. Nós observamos que estamos cumprindo, praticando a graça de Deus. Quem der de beber, não ficará sem a sua recompensa. Recompensa que bem sabemos e meditamos já em outros momentos que se dá na vida eterna. Mas quem a recusa destas pequenas atitudes escandalizar, o menor que seja, os filhos de Deus, esse seria melhor que se jogasse ao mar com uma pedra amarrada ao pescoço. O escandalizar-se. E quantas vezes, meus irmãos, olhando para a nossa vida, nós nos deparamos com essa dualidade, poderíamos assim dizer. Outrora, às vezes, até somos capazes de oferecer um copo de água a quem tem sede. Mas muitas vezes, às vezes mais do que as atitudes boas que fazemos, nós acabamos escandalizando o nosso próximo. Nem sempre com palavras, mas na maioria das vezes com nossas atitudes, com o nosso contra-testemunho, com a nossa, às vezes, forma de agir que vai contra o Evangelho de Cristo, que é contra aquilo que Cristo nos pede, nos ensina. Às vezes pequenas atitudes, mas às vezes também atitudes maiores. E Jesus aponta todas essas realidades para que nós as possamos observar em nossa vida. Está ensinando os discípulos de modo especial, mas a cada um de nós, como a gente deve olhar para o nosso coração, para a nossa vida, para as nossas atitudes, entendendo aquilo que é preciso ser feito diariamente, na conquista, na busca das virtudes, no crescimento espiritual, na busca pelo céu. E aí Jesus traz aquela parte, aquele ensinamento que nós, tanto quanto conhecemos. Se tua mão te leva a pecar, corta. Se teu pé te leva a pecar, corta. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino dos céus sem um dos membros do que não entrar lá e ser jogado no fogo do inferno. Ou seja, arrancar, erradicar da nossa vida estas realidades que são motivos, são causas de escândalos diários. Jesus não está dizendo de uma forma literal que a gente corte a mão, corte o pé, arranque os olhos, mas num sentido figurado que nós possamos erradicar da nossa vida as realidades que nos fazem pecar, que nos fazem afastar do caminho de Deus, das realidades que às vezes são pedras de tropeços para cada um de nós. Cada um sabe, na sua vida pessoal, cotidiana, quais são estas realidades. O que é a pedra de tropeço na sua vida? O que é aquela realidade que te impede de servir e amar a Deus? Quais são os egoísmos do seu coração que ainda te fecham para as realidades de Deus? Cada um conhece a sua vida, o seu seguir, o seu servir a Deus e sabe quais são essas realidades. E são essas que nós precisamos decididamente no caminho de Deus arrancar de fato da nossa vida, jogar fora, tirar da nossa existência para
progredirmos e crescermos espiritualmente. E às vezes a gente até constata que não está conseguindo crescer espiritualmente, que está com dificuldades na vida de oração, que não consegue rezar, que não consegue se entregar a Deus, que não consegue se encontrar com Deus, mas não consegue arrancar do coração estas realidades, não consegue fazer as renúncias diárias, não consegue carregar a cruz diária que Deus lhe concede, não consegue fazer esse discernimento daquilo que tem te auxiliado e do que não tem te auxiliado no seu seguimento, das quais realidades tem te feito ser escândalo para o próximo, das quais tem feito ser pedra de tropeço na sua própria vida. Cristo quer que compreendamos essas realidades, meus irmãos, que nós as entendamos no nosso coração e deixemos ser modelados pelo desejo de estar no céu, na vida eterna. O Senhor nos alerta em vários momentos da realidade do inferno, lugar onde o verme não morre, onde o fogo não se apaga, lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Deus não nos engana em momento algum, deixa claro como é a realidade do céu, como é a realidade do inferno, como é a realidade da bem-aventurança eterna, a realidade da condenação eterna. Nós, pelas nossas atitudes, é que precisamos, todos os dias, escolher em qual direção caminhar. Perceber em qual nós estamos indo pela nossa vida diária, pelos nossos egoísmos, pelas nossas entregas, e entender a conversão que nós precisamos fazer. Se não estamos na direção do céu, mas queremos estar no céu, então nós precisamos caminhar nesse sentido. Se de fato queremos estar nos céus. Agora, se a gente quer estar no céu, mas não faz o mínimo esforço que seja para chegar lá, de nada adianta a gente querer. O somente querer não nos leva aonde precisamos estar. Mas além do querer, da vontade, é preciso as ações diárias. E como disse, são às vezes as que mais nos escandalizam o nosso irmão, o nosso semelhante. Nós precisamos, nesse mundo, deixarmos-nos, Jesus ensina ainda nesse evangelho, a sermos como o sal. O sal que dá sabor, o sal que tempera, o sal que de fato faz a diferença. Sal para nós mesmos, na nossa vida. Às vezes o tempero que falta para caminhar nos caminhos de Deus, mas também na vida do nosso irmão, que às vezes, pelos nossos maus exemplos, deixam de seguir a Cristo, pelos nossos maus exemplos se desviam do caminho, porque às vezes, mesmo que silenciosamente, às vezes nós deixamos de dar bons exemplos, e aí pelas nossas atitudes, às vezes nós afastamos muitos e muitos irmãos de Deus. Às vezes os nossos próprios dentro de casa se afastam de Deus das nossas próprias atitudes, do nosso contra-testemunho. Você reza, mas em casa não faz aquilo que a sua oração pede que faças. Não dá testemunho do Evangelho para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos. E aí, consecutivamente, eles vendo esse contra-testemunho, não querem seguir o caminho de Deus, não querem vir à igreja, não querem rezar. Ou seja, pequenas atitudes que são pedras de tropeço, que são escândalos para os nossos irmãos. Nós precisamos ter a atitude, meus irmãos, todos os dias, de olhando para o nosso coração, buscar ser esse sal. Em casa, na família, no trabalho, onde quer que seja, mas ser esse sal que tempera, que dá sabor. Para que possamos, na vivência da paz, do amor uns com os outros, buscarmos cada dia mais a Cristo. Estarmos no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Está em nossas mãos, nós precisamos ter esta atitude. Confiar na graça de Deus, confiar na misericórdia do Senhor que toca a nossa existência. O Salmo de hoje nos convida a esta realidade. É feliz quem a Deus se confia. Não há outra realidade na qual nós devemos depositar todo o nosso coração, nossa confiança, nossas atitudes. Deixemos, meus irmãos, aprendamos a deixar de lado todas estas realidades que nos impedem de amar mais a Deus, de amar mais o nosso próximo, de perdoar o nosso semelhante. O Evangelho de domingo nos pedia esta realidade, e como um todo durante esta semana.
Nós precisamos fazer estas renúncias se nós queremos alcançar a graça de Deus. São pequenas atitudes que se tornam escândalos. Que adianta a gente viver para Cristo a nossa vida, rezar, pedir a graça de Deus, mas não sabemos perdoar aquelas pessoas pelas quais temos dificuldades, não sabemos amar os nossos inimigos pela oração. Isso também é um contra-testemunho. Isso também é uma pedra de tropeço no caminho. É preciso abrir o coração por completo no caminho de Deus. Enquanto não fizermos esta conversão total, nós não estaremos plenamente no caminho do céu. Nós, nestas pequenas atitudes, ainda nos condenamos ao fogo do inferno, à condenação eterna. São pequenas atitudes, às vezes a gente só pensa que são as grandes, mas são as pequenas que nos condenam, que nos afastam de Deus. Observemos então, meus irmãos, na nossa vida diária, quais são estas realidades que precisam ser superadas, porque ainda temos realidades a serem superadas em nossa vida, que precisam ser arrancadas, que precisam ser cortadas, podadas, para a gente se tornar de fato esse sal que tempera, que dá sentido, explicita totalmente no nosso coração a vontade de Deus. Porque às vezes o sal tem essa atitude de trazer o sabor de determinado alimento à tona. Nós precisamos ser esse tempero que traz o sabor do céu para os nossos, a nossa vida, a nossa entrega diária. Deixemos-nos ser modelados pela graça de Deus. Busquemos, sobretudo, na conversão do coração, estas atitudes que não escandalizam os pequenos, mas que fazem cada um de nós receber a nossa recompensa. A recompensa no céu, salvação da nossa vida, da nossa alma. Não tenhamos medo, o caminho do céu não é fácil, chegar no céu não é fácil, a santidade muito menos, mas Deus possibilita que nós vivamos neste mundo as alegrias do céu, e vivendo as alegrias do céu, alcancemos a santidade, que não é impossível para ninguém. Todos os santos e santas de Deus vivenciaram estas realidades, e nós somos chamados nesse mesmo caminho a alcançar a salvação, a santidade e também a salvação. Peçamos a Deus que nos auxilie a observar todos os dias no nosso coração, no nosso exame de consciência, a encontrar as amarras que precisam ser desfeitas e poder então nos entregar de corpo, de alma para Deus, todo o nosso coração, toda a nossa existência. Somente assim a gente está progredindo espiritualmente, somente assim a gente está de fato vivendo e fazendo a vontade de Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.